Saúde a igreja com a santa e perfeita paz de Cristo, amém? É muito bom estar na casa do Senhor novamente, é muito bom sentir esse clima, é muito bom termos um refúgio, onde a gente pode esquecer de tudo que está acontecendo lá fora e vir aqui para a gente lembrarmos de quem nós somos, lembrarmos de quem está com nós. Então, esses momentos têm que ser servido, tem que ser proclamado e oferecido para a honra e glória do Senhor Jesus, porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui, porque dele, por Ele, tudo é para Ele. Nós vamos continuar falando sobre Romanos 8, né? Hoje nós vamos falar da terceira parte. Então, na primeira parte, Romanos 8, nós falamos sobre a justificação pela graça. E o que nós ganhamos com isso? Porque o tema é mais do que vencedores, né? Então nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque agora eu ganhei uma nova vida. A partir do momento que nós fomos justificados, a partir do momento que nós passamos a ser um novo homem, nós ganhamos uma nova vida. E na segunda parte, nós falamos de uma outra etapa. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque agora nós não caminhamos sozinhos mais. Agora nós temos um consolador, agora nós temos um ajudador, alguém que vai estar do nosso lado em todo momento da nossa vida. E agora, na terceira parte, nós vamos falar especificamente sobre um amor que nós recebemos. Um amor eterno, um amor incondicional. Um amor que partiu, não saiu da gente, mas veio até a gente. É o amor de Deus. Esse amor que nos traz segurança. Esse amor que nos traz confiança e esperança no amanhã, né? Nós vamos falar especificamente dos versículos 31 a 39, porém, para não ficar muito tempo lendo, eu vou fazer um resumo desses versículos, de 31 a 39. Aqui, Paulo ele começa com a pergunta clássica. Paulo ele começa falando com a gente assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma das perguntas que Paulo fala. Porém, do 31 ao 36, Paulo faz mais 3 perguntas para nós. E as próximas perguntas são: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A outra pergunta: quem os condenará? A outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, por que Paulo está preocupado em fazer essas perguntas, que são perguntas retóricas, que ele mesmo responde? Ele está preocupado de passar isso porque ele já vem explicando desde o capítulo 1 de Romanos a questão da justificação, a questão da santificação e de como que um crente, como que um cristão vai caminhar mediante a isso. Então aqui ele quer dar uma certeza. Na verdade, esse final de Romanos 8 é para dar uma certeza para nós. E eu acho que o momento é muito importante para a gente falar sobre isso, porque nós estamos passando, o mundo está mudando muito rápido, é muitas coisas que às vezes nós não conseguimos acompanhar, e às vezes nós ficamos preocupados, mas a palavra nos dá uma confiança, a palavra nos dá uma segurança, e o que Paulo escreveu há tantos mil anos atrás serve para nós hoje em dia. Quem vai condenar? Quem vai te condenar? Quem vai me condenar? Se eu já estou justificado? Quem nos separará do amor de Cristo? Se Ele me amou, o Criador me amou, Ele escolheu nos amar, quem vai nos separar? Essas certezas nós temos que caminhar todo dia lembrando delas. Nós temos uma segurança, nós temos um refúgio, nós temos uma certeza de que nós recebemos um amor eterno. E o que eu gostaria de falar é que esse amor que nós recebemos não é um amor utópico, que normalmente a gente vê em novela ou em filme. É um amor real. É um amor que nós experimentamos todos os dias da nossa vida. É um amor que está conosco a todo momento. Por incrível que pareça, até quando nós erramos, Deus ainda olha para nós e nos ama. Deus ainda olha para nós, pela sua misericórdia, Ele nos ama. O principal já foi feito.
nós fomos justificados através de Cristo Jesus. Aquele que confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe esse amor. E às vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade. Às vezes nós temos uma dificuldade de entender que Deus nos ama do jeito que nós somos. Nós estamos no caminho de santificação e nós queremos isso. Mas Deus está nos amando nesse caminho. Não depende do que eu vou fazer para Ele me amar mais ou menos. Depende de eu aceitar esse amor. E esse amor, ele vai me constranger. Esse amor vai me deixar constrangido. E aí eu vou começar a fazer tudo de acordo com a vontade do Pai. Porque se eu entendo que Ele me amou na situação que eu estava, o mínimo que eu posso fazer é ser recíproco a esse amor, a ser obediente a esse amor. Então, esse constrangimento que nos abala, que quando a gente erra, a gente senta e pensa e chora, esse constrangimento é o que vai fazer essa modificação. E quando Deus nos corrige, também é pelo amor. Jesus, na passagem da videira verdadeira, uma parte ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois o fruto. E aquele que está dando fruto, Deus vai vir e cortar, para que dê mais fruto. Nós estamos arraigados, agarrados na videira verdadeira. E nós estamos frutificando. E quando Deus vier nos chamar a atenção, nós temos que saber que essa poda é para melhorar o nosso dia a dia, que era para nos melhorar. Isso também é amor. Como o amor de um pai e de uma mãe, que quer ver o filho ficar rindo o tempo todo, mas quando precisa de corrigir, corrige. Esse é o amor. Esse é o amor que Deus tem por nós. Esse é o amor que Ele teve desde o início. Esse amor, ele não mudou. Ele é o mesmo. Deus, ele nos fez para amar. Desde o início, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, Deus já manifestava o seu amor por eles. Quando eles pecaram, Deus chegou perto, eles esconderam, Deus foi lá conversar com eles, fez a roupa, colocou neles. Desde o início, Deus ama. O que nós precisamos entender é: eu recebo esse amor na plenitude. Eu sei o tanto que Deus me ama, sem esforço nenhum meu, porque não é pelas obras. Não é pelas obras. Nos versículos que Paulo fala sobre essas 4 perguntas, é justamente para nos trazer essa segurança. E a resposta para essas 4 perguntas é uma só: nada, ninguém. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode nos condenar. Isso é uma coisa que nós temos que saber como cristãos. Irmãos, aquele que foi salvo por meio de Cristo, recebeu a graça e está em obediência ao Espírito Santo, são as 2 partes anteriores que nós falamos. Esse já venceu todos os adversários possíveis, não por força, mas porque Deus condicionou. Todos os adversários que um cristão pode ter, e eu vou falar sobre isso mais na frente, já foram vencidos na cruz. Já está cravado, já está sacramentado, já foi vencido na cruz. Esse amor que Deus escolheu nos dar, que partiu dele, Ele nos amou primeiro, nós temos que entender, para assim vivermos mais na plenitude. Só assim a gente vai ter segurança debaixo das asas do Altíssimo. Em Deuteronômio 31, versículo 6, olha só, nós estamos falando do Pentateuco. O povo saiu, estava caminhando, né, e Deus fala para o seu povo assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai conosco, e não vos deixará, e nem vos desamparará. Irmão, essa palavra que foi dirigida para o povo hebreu, que estava saindo ali, estava caminhando para a terra prometida, ela vale para nós também. Deus está conosco. Deus está na nossa caminhada. E Ele quer que nós sejamos fortes, corajosos.
Quando eu tenho dúvida desse amor, eu fico com dúvida do que eu posso fazer em Cristo. E eu não estou falando aqui, irmãos, de coisas materiais, que são bênçãos também. Eu estou falando em uma caminhada, em uma vida. Deus ele tem os seus atributos, né? Dentre esses atributos tem 3 ou 4 que onisciência, onipotência, onipresença. Esse o ser humano não compartilha. Mas um deles, nós, seres humanos, podemos compartilhar, que é o amor. Deus ama, mas nós também podemos amar. Esse atributo de Deus, que é o maior, quando você vai ver a história, é o maior, ele está em nós, sendo regado pelo Espírito Santo a cada dia, sendo inflamado pelo Espírito Santo a cada dia. Romanos 8, de 38 a 39, e esse vai ser o texto base que nós vamos usar, Romanos 8, de 38 a 39. Eu acho que eu sou o que mais bebe água aqui. Paulo escreve assim: porque eu estou certo, só dar uma pausa aqui. Paulo não está falando que ele acha, não. Paulo está falando, eu estou certo. Paulo é aquele apóstolo que subiu aos céus e viu coisas nos céus inexplicáveis para o ser humano. E ele falou, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está falando bem assim, crentes, cristãos, eu estou certo que nada vai separar nós do amor de Deus. E o que eu quero que vocês entendam é isso. Eu estou escrevendo isso para que vocês entendam que nada poderá nos separar deste amor, que é um amor ágape, que é um amor incondicional. Por que Deus faz menção? Porque quando nós olhamos na Bíblia, e a gente vê tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, existem algumas pessoas aí, antigamente teve até algumas heresias, isso há séculos atrás, falando que era um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. E o Deus vem falando de amor o tempo todo. Porque alguns falam assim, não, o Deus do Novo Testamento é amor, o Deus do Antigo Testamento é justiça. Não, ele é o mesmo Deus. O amor e a justiça de Deus se confundem. Deus não poderia mostrar o tamanho do seu amor se não mostrasse o tamanho de sua justiça. E qual foi a justiça de Deus? O Filho dele na cruz. Nós temos noção do tamanho do amor de Deus quando nós olhamos o tamanho da justiça de Deus. O seu único filho, que morreu e ressuscitou, né? Ressuscitou dos mortos e hoje habita à direita de Deus Pai. Essa é a maior prova de amor que o mundo já conheceu. Mas por que Deus fala o tempo todo de amor? E isso é uma coisa que, às vezes, no dia a dia, a gente não consegue entender. Porque, na verdade, a gente fala muito de amor hoje em dia. Eles falam que hoje é o século, a igreja vive o século do amor. Né? A igreja se fala muito em amor hoje. E isso é bom, porque talvez é o momento que nós mais precisamos escutar de amor. Por várias coisas que vêm acontecendo, é o que mais nós precisamos escutar. Mas Deus, desde o início da Bíblia, Ele nos fala sobre amor. E o principal, não só fala, Ele prova o seu amor para o seu povo. Desde o início, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem somos. Foi Ele que nos criou. Ele sabe quem é o Tiago. Ele sabe qual é o defeito do Tiago, se o dedão do Tiago é torto, se a orelha do Tiago. Foi Ele que criou. Ele conhece a nossa estrutura. Sabendo disso,
ele sabe que ele precisa de manifestar o seu amor. Ele sabe que ele precisa de falar do seu amor o tempo todo. Eu gosto sempre de pegar exemplo de pais para filhos, né, e agora mais um exemplo. Quando a gente tem um filho, que a gente vê a necessidade de ficar falando do amor, né, a gente fala mais. Né? E é isso que Deus fala com a gente. É isso que Deus faz com a gente. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que aqui nós vamos ter alguns adversários, que aqui nós vamos passar por algumas situações que pode tampar a nossa vista, que pode colocar escama na nossa visão e nós não entendermos o que está acontecendo. Se não bastasse ele não lembrar todo momento disso, ele nos provou, como eu falei. E esses 3 inimigos que nós temos são o mundo, e desde o Antigo Testamento, tá? O que é o mundo? Por que o mundo é um inimigo nosso? Não é um mundo como geografia, ou como né, é o mundo a questão da cultura, a contracultura de Deus, o contra-ensinamento de Deus. Nós estamos vivendo isso cada vez mais. O mundo ele tem oferecido várias e várias coisas. Através disso, ele se faz um inimigo. A cultura desse mundo. Quando Israel estava no seu arraial, os hebreus no arraial, ou até mesmo quando chegou à terra prometida, vinha muitas coisas de fora para dentro de Israel. Chegava muita cultura de fora. No livro de Ezequiel, e nós estamos estudando sobre o livro de Ezequiel na EBD, quem puder participar, é uma bênção, tem sido uma bênção para mim. No livro de Ezequiel, está no momento ali que o povo de Israel foi levado cativo pelo rei, né, Nabucodonosor, mas Deus pega Ezequiel, que está lá no meio também, e começa a mostrar algumas coisas para Ezequiel. Ezequiel passa a profetizar, né, na vida das pessoas, e Deus mostra, tem um momento muito interessante que Deus pega Ezequiel e leva e fala, Ezequiel, deixa eu te mostrar algumas coisas. E chegou lá e mostrou o templo, e mostrou pessoas adorando, sacerdotes, adorando imagens, mães adorando Deus da fertilidade, e tudo isso dentro do arraial. Cultura de fora, entrando dentro do arraial. Então, isso é um inimigo. Tem muita coisa nessa cultura do mundo? Sim, muitas coisas. Nós somos capazes de discernir o que é bom e o que não é? Nós temos o Espírito Santo. Só temos que ser obediente. Só temos que ser obediente. O mundo, então, ele se faz, essa cultura, na verdade, essa contracultura do mundo para com os ensinamentos de Deus, para o que Deus quer de cada um de nós, ele se faz o inimigo. Outro inimigo, isso eu falei no Antigo Testamento. Uma pergunta, está diferente hoje? Não está. Outro inimigo, e esse é complicado, nossa carne. Nossa carne. Quando Adão pecou, comeu do fruto proibido, a humanidade caiu. A gente costuma chamar de pecado adâmico. A humanidade caiu. Dali para frente, principalmente até o dilúvio, a humanidade ela experimentou tudo de ruim. Chegou a um ponto que Deus teve que dar um basta. Deus teve que dar um stop ali. Os homens ali começaram a fazer a vontade da carne. E quando eu falo vontade da carne, é tudo. É inveja. Não tinha o Espírito Santo para estar ali ajudando. Fazia o que queria. Irmãos, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Talvez a pior coisa que Deus pode fazer para alguém é entregar a essa pessoa tudo que ela quer. Talvez a pior coisa que Deus pode fazer para alguém aqui nessa terra é fazer a vontade dela o tempo todo. E isso é o que estava acontecendo. Então, nós temos esse inimigo que é a carne, mas Deus sabe disso. Deus sabe disso. E aí, mesmo sabendo disso, mesmo falando, não, esse povo vai pegar, né, vai vir umas culturas de fora e eles vão começar a aceitar, e também eles vão fazer a vontade da carne deles, mas eu vou amar eles do mesmo jeito. Eu vou amar, porque eu sei da estrutura de cada um deles. Eu escolhi amar.
E eu escolhi amar eternamente. Nós somos amados aqui, irmãos. Nós seremos amados na eternidade do lado do Pai. Isso é uma coisa confortante. Talvez nós crescemos em famílias com muito amor, com tudo, mas para quem não cresceu, isso é uma coisa confortante. Deus te ama, independente do que você está passando. Deus te ama, independente da sua história. E Ele quer mais para você. Se você já vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, saiba que Ele quer mais. Se você não vive, saiba que Ele está com braços abertos. Ele sempre tem mais. Nunca é o suficiente que Ele pode nos dar. A Bíblia fala que nós temos planos, mas os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Às vezes eu sou muito medíocre no que eu penso. Eu sou muito medíocre na minha ambição de vida. Né? Às vezes eu paro e penso, eu não mereço. Tá bom do jeito que está. Tá bom. Não. Eu tenho aprendido que Deus tem mais. Isso aqui se fala de uma bênção futura, uma bênção eterna, mas fala de uma bênção, um amor aqui, temporal. Um amor que está acontecendo a todo momento. É quando eu assisto televisão, é quando eu tomo banho, é quando eu estou aqui na igreja. Deus não nos ama só quando nós estamos aqui, irmão. Ele está disposto a mostrar esse amor a todo momento. Terceiro inimigo. Falei da carne. No Antigo Testamento, você vê que o povo se rebelava o tempo todo. Você via que mesmo Deus aparecendo, mesmo o mar se abrindo, cortina de fogo, caindo maná do céu, o pessoal queria comer cebola no Egito. Conforto. Vontade da carne. Não preciso passar por isso. Lá a gente estava melhor. Vontade da carne. Mas isso aconteceu no Antigo Testamento. Lá atrás, mas Deus sabe que isso acontece hoje também, nós sabemos. Por isso que Ele continua falando desse amor. Nós temos uma carne que ela sempre inclina para ficarmos relaxados, para ficarmos tranquilos. Está tudo bem, né? No Brasil tem uma música, que é Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, nós temos que ser vigilantes. Mas nós temos um espírito que milita dentro do nosso ser, a todo momento, dia e noite, contra essa carne. Dia e noite nós temos o espírito ali batalhando contra essa carne. Deus sabe desse inimigo. E nós temos um outro inimigo, que talvez é o que orquestrou tudo isso, é o causador de tudo isso, que é o inimigo das nossas almas, que é o diabo. E por mais que ele tenha a força dele perante Deus, ele não tem força nenhuma. Perante Deus, tem uma frase, Charles Adam Spurgeon, né? Eu não vou falar, não sei se eu concordo não, mas ele fala assim: o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa. Se Deus falar não vai, ele não vai. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, não é nem ao redor, porque ao redor nós estamos protegidos. É ao nosso derredor. Isso tudo é prova de amor, pessoal. Isso tudo é prova de que nós temos um Pai que cuida e ama o tempo todo. Qual ser humano seria capaz de escrever uma história dessa, de planejar, arquitetar algo tão perfeito e tão suficiente quanto isso? Ninguém. Mas Deus fez isso por cada um de nós. Deus fez isso por cada um de nós que estamos aqui, de quem está assistindo. Deus fez isso para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de estar aqui. Porque tamanho é o amor dele, que ele quer que essas pessoas venham também. Jesus ensina que, amar o próximo é fácil. Isso aí até o gentil faz. Amar o próximo, eu te amo, é fácil. Mas vocês têm que amar o inimigo de vocês.
Esse é o tamanho do amor de Deus. E que o Espírito Santo, que é Deus, e que, se a Bíblia está certa, ele vive em mim, está regando esse amor. Então, o diabo, ele é um dos nossos inimigos, mas ele usa a mesma estratégia. Acusação, dúvida. Como que Eva pecou? O que o diabo gerou em Eva? Uma dúvida. Mas Deus falou isso? Mas será que Deus falou isso? Irmãos, quantas vezes essa dúvida não bate na gente? Quantas vezes nós não temos dúvida de quem nós somos? Nós não temos dúvida do que fazemos? O que Deus quer para nós está aqui. Tudo que Deus quer de nós está aqui. Mas mesmo assim, o diabo coloca dúvida na gente. Mas o diabo foi mais ousado, ele não mexeu só com Eva, não. Jesus, no deserto, depois de 40 dias, o diabo chega e começa a colocar algumas... mas se você... a Bíblia fala que se você ser tirado aqui, os anjos não vão te pegar? Dúvida. Jesus respondeu com a palavra. Jesus respondeu com o que as Escrituras falavam. Então, ele acusa e ele coloca dúvida em nós. Mas Deus, com o seu grande amor, nos dá essa segurança para saber que nada disso vai ter efeito sobre a vida de cada um de nós. Que nada disso vai fazer efeito, que quando as dúvidas chegarem em relação ao que é o propósito de Deus na sua vida, do que é a vontade de Deus na sua vida, você olha para o amor de Deus, olha para a cruz e você sabe, não é. A vontade de Deus é essa. Por mais que venha dúvida, por mais que venha, é isso que Deus quer para mim, é isso, esse é quem eu sou. Eu sou essa pessoa e nada vai mudar. Quem escreveu sua história foi Cristo. E ele não deixou pela metade. Não está aí esperando alguém pegar a caneta e terminar. Ela já está escrita. E Deus, ele faz a questão de, a todo momento, afirmar essa história para nós. Eu acho que todos que estamos aqui não é à toa. Todos aqui teve a oportunidade de alguém virar e falar bem assim, olha, além de você procurar, além de ser salvo, Deus tem uma história para você. E às vezes até fala o que é. Deus quer te usar para isso. Isso é história já escrita. Isso já é história escrita. O que define, Deus, ele traça a história e ele coloca o final. E aqui é o caminho. O que define a minha vida é como que eu vou lidar nesse caminho. É como que eu vou lidar nesse caminho. Se eu dei 2 passos e minha carne... Se desse mais um, eu caí aqui. Né? Se eu dei 2 passos e minha carne fala mais alto, eu vou paralisar. Se eu dou 2 passos e eu olho para o mundo, não, aquilo lá é mais legal, eu vou para lá, eu deixei o caminho. Se eu der 2 passos e der ouvido para o que o diabo fala para mim, eu vou paralisar e vou deixar o caminho. Por isso que nós temos que ter essa noção de um amor eterno. Nós temos um Pai, e Ele está de olho em nós, Ele está com a mão estendida, e Ele quer que, como uma criança que está aprendendo a andar, Ele está lá esperando a gente caminhar, para chegar até Ele. Por que a criança anda? Segurança. Por que a criança, quando ela vê o pai ou a mãe lá na frente de braços abertos, por que ela toma coragem de ir? Porque ela tem segurança. Quem tem filho aqui já teve que pegar, que pulou do nada assim, vê o pai, a mãe e pula? Segurança. Não, vou pular daqui, meu pai vai me pegar. Eu não estou falando que a gente vai pular de prédio, dessas coisas não, tá, irmão? Estou falando a questão da segurança que nós temos no nosso Deus, no nosso Pai. Então, esses 2 versículos, eles nos trazem a certeza que Deus nos ama, e Ele nos traz a segurança na nossa caminhada, e nos traz essas bênçãos temporais. Jeremias, em Lamentações de Jeremias, ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Para Jeremias estar falando isso, ele não estava numa boa, não. Ele estava passando por alguma situação e ele falou, não, eu não tenho que ficar pensando nisso. Eu tenho que trazer na minha mente o que me dá esperança para caminhar. E aí, mais na frente, você vai falar dessa segurança, dessa esperança que está em Deus. E Salmos fala bem assim, olho para o alto e procuro o meu socorro, e meu socorro vem de Deus, do Senhor. Então, o que nós temos que trazer à memória em todos os dias da nossa vida é isso. Às vezes a gente fala de amor e já é batido demais, né? Pregar sobre amor. Mas, irmãos, temos que preparar o nosso corpo, a nossa mente para uma caminhada. Nós não sabemos o que espera no dia de amanhã, nós não sabemos o que espera no ano que vem. Temos que ser vigilantes, temos que estar preparados. Paulo fala para nós nos revertirmos com toda a armadura de Deus. Paulo fala que nós temos que estar preparados com toda a armadura de Deus. E o capacete? O capacete ele é justamente isso. É uma certeza, é uma segurança que Deus nos dá. Não importa o quão complicada a nossa situação ficar. Apesar de sermos pessoas, e assim, só para vocês terem um momento, né, trazer para a prática do dia a dia, nós somos pessoas conscientes e temos que votar. Mas, irmãos, a gente batalha, tal, não, tem que ganhar, tem que perder. Mas, independente de resultado de eleição no Brasil, ou aqui, ou qualquer lugar que seja, na história de Deus, não vai mudar. Ele vai continuar nos amando. Às vezes eu penso assim, é igual, né, vai acabar. Acabou, não vai acabar. Vai continuar, Deus ainda está amando aquelas pessoas. Deus ainda vai continuar amando. Se acontecer isso, já era. Não. Nada vai fugir do propósito de Deus. Às vezes a gente escuta tanta coisa e a gente fica desesperado sem saber o que fazer. Nada vai fugir do propósito de Deus. Quando você conhece a caminhada, você caminha mais tranquilo. Quando você conhece o caminho, você vai entrar numa floresta, você sabe aonde vai passar, você anda mais tranquilo. Se você não sabe, você fica o tempo todo ali. E se aparecer um urso? Não, nessa floresta eu sei que não tem urso. E se aparecer isso? Não, eu sei que aqui também não tem isso. Quanto você mais escuta, quando você mais desconhece, mais desesperado nós ficamos. Então, independente do que aconteça, está tudo no plano de Deus. E, mais uma vez, os planos de Deus, irmãos, são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Basta confiarmos. E não nos rebelarmos. Deus, porque a gente costuma querer dar uma ajudinha para Deus, né? Deus, não, beleza, é uma boa ideia, mas aqui, deixa eu te falar aí um negócio para te ajudar aí. Sarai quis dar uma ajudinha para Deus. Né? Deus prometeu que Abraão seria um pai de multidões. Abraão olha para Sarai, Abrão, né, na época, Abrão e Sarai. Abraão olha para Sarai e fala, tá bom, Deus falou, beleza. E Sarai vendo aqui, fala, vamos dar uma ajudinha para Deus? Deus teve uma boa ideia, mas vamos ajudar ele, né? Não. Ele executa o que ele planejou. O que nós temos que fazer é confiarmos. Tiago, mas tem como eu não confiar muito e continuar caminhando? Sim, Deus te ama. Deus me ama. Tem como Deus tem um plano para a minha vida, tem uma promessa para a minha vida, e eu não vou seguir o plano de Deus? Ok, nos vemos no céu. Mas o que Deus escolheu para fazer aqui, não vai ser feito. Mas nos vemos no céu. Todo mundo vai, né, que passou pela crucificação, que foi salvo, vai estar lá. O que acontece é que Deus confia em nós, talvez o maior tesouro de todos. Ele confia em nós o seu próprio amor.
Ele confia em nós o amor que Ele nos deu. Jesus fala assim: vós conhecereis os meus discípulos por causa do amor. Irmãos, mais uma vez, amor no contexto da Bíblia é diferente do amor de filme, tá? Amor do contexto da Bíblia é diferente do amor de historinha, de algumas histórias de livro. E não estou falando que livro está errado e que filme está errado, estou falando que é diferente. É um amor incondicional. É um amor que nós não nos preocupamos em nos doar. Jesus fala que o maior amor é dar a vida pelo irmão. Eu não tenho capacidade de dar uma vida pelo meu irmão, não, mas o que está na minha mão eu vou dar. Essa é a maior missão de cada um de nós. Esse é o maior tesouro que cada um de nós temos. E Deus pegou esse tesouro e colocou nas nossas mãos. Fala, vai amar. Ama esse mundo aí. Engraçado que o amor, ele é assim. Ele tem os estágios deles, ele tem 4 estágios. Então, qual é o primeiro estágio do amor? Família. Família é o primeiro estágio do amor. Eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo minha mãe, é o primeiro estágio do amor. Se eu não amo, já tem alguma coisa errada. Se eu não amo, já tem alguma coisa errada. Família é o primeiro estágio. Segundo estágio do amor, próximos. Né? Próximos são o segundo estágio do amor. Então, nós convivemos e cada dia mais nós vamos nos amando cada vez mais. Um amor ágape. Quando a gente escuta alguma coisa de alguém, poxa, eu tenho que ajudar fulano, ou a gente fica preocupado, isso é um amor. A gente vê, por exemplo, na pandemia, o pastor falou aí, foi 2.000 cestas, né? E aí o pastor organizava, mas a irmã Fátima organizava para entregar, tal, fulano tal deve estar eu tive a oportunidade de ajudar a irmã Fátima, fulano tal está preocupado, tal, amor. Esse é o segundo estágio do amor, o amor com próximos. Terceiro estágio do amor, o amor com todas as pessoas. Então, quando eu olho alguém lá na rua, independente da situação dela, eu tenho que amar ela. Eu tenho que amar. Eu tenho que ser o próximo dela. Eu tenho que ser aquele próximo para essa pessoa. Quarto estágio do amor. Eu amo em casa, eu amo em volta, eu amo lá fora. Quarto estágio, é o que eu falei, amar os inimigos. Por experiência, acredito que todos nós já fazemos isso, de enjoelhar e orar para aquela pessoa que está difícil. Não estou falando contexto, estou falando assim, não estou falando assim, porque fulano de tal falou isso. Não são essas coisinhas. Fulano de tal fez isso comigo. Não são essas coisas, são coisas mais... É você enjoelhar e orar. Eu escutei o testemunho de um pastor, e ele falando bem assim, que no dia ele foi consagrado a pastor, e ele fez tudo que tinha que fazer, seminário, tal. No dia que ele ia dar o primeiro sermão dele, ele estava em casa, penteando o cabelo, celular toca. Mataram o seu irmão, foi seu cunhado. Ele falou, meu Deus, o que eu faço agora da minha vida? Eu tenho que ir lá pregar, e o que eu faço agora da minha vida? E o complicado para ele foi que ele sabia quem tinha matado. Então, assim, já veio aquele sentimento de ira na cabeça dele. Ele falou, eu não posso subir no púlpito com o coração irado. Não tem condição. E ele foi orar, e Deus falou bem assim, ele escutou Deus falando bem assim, seu irmão, eu cuido. O seu cunhado, você está orando para ele? O seu cunhado, você sabe se eu já perdoei ele? Você sabe se ele já teve uma mudança? E eu parei para pensar, uau, tem gente que é mais crente que eu. Tem gente que é muito mais crente que eu. Mas esse é o quarto estágio do amor. É a gente amar aquela pessoa que nos fere. É a gente amar aonde não tem condição da gente achar uma ponta para falar, não, eu vou amar por causa disso aqui. Mas amar incondicionalmente. Esse tesouro Deus colocou em nossas mãos. Por isso a gente faz diferença nesse mundo. Por isso nós somos sal nesse mundo.
Por isso que esse mundo ainda é o que é. Imagina um mundo sem os cristãos. Imagina um mundo sem as pessoas que caminham de acordo com a vontade de Deus, aquela pessoa que tem o Espírito Santo. Imagina esse mundo. E por isso que nós temos que continuar. Por isso que nós temos que ficar cada vez mais fortes. Há um problema em relação, nós estamos falando de amor, há um problema em relação ao amor, né, que eu falei, que é a questão de a gente entender. Muitas das vezes, irmãos, nós somos muito obedientes a Deus, mas não acreditamos que Deus nos ama tanto. Isso é um problema. Eu sou obediente demais a Deus, mas eu fico na dúvida, Deus me ama mesmo? Será que Ele me ama tanto assim mesmo? E eu fico fissurado por isso. E talvez eu me torne até legalista por isso, porque eu tiro o tempero principal, que é o amor. E é perigoso eu ir para o lado das obras. Não, amanhã Ele só vai me amar se eu fizer isso. O outro lado é eu falar bem assim, não, Deus me ama, eu tenho certeza que Ele me ama. E por isso eu posso ser desobediente o tanto que for. Esse também é um outro problema. Sabe quando que nós chegamos na plenitude? Quando esses dois caminhos se encontram. Como se fosse uma linha de trem, que você olha aqui, está os dois trilhos, mas você olha lá na frente, os trilhos se encontram. Nós chegamos na plenitude quando nós entendemos o tamanho desse amor e somos obedientes. E queremos obedecer cada vez mais. Tenha certeza que o momento em que nós conseguimos chegar nesse ponto, Deus vai fazer coisas grandes em nossa vida, como já fez em várias outras pessoas, como ainda fazem várias outras pessoas aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar desse mundo. Existem relatos, quando você vai ler sobre a história da igreja, de pessoas que passavam assim, e as pessoas enxergavam luz nelas. Existem relatos de pregadores pregando e as pessoas tremendo, agarrando da pilastra. Isso é quando os dois caminhos se encontram. Isso é quando eu sou obediente e quando eu entendo o amor. Agora, é fácil? Não. Mas é um objetivo que a gente tem que ter para a nossa vida. É um objetivo que a gente tem para a nossa vida. É um objetivo que eu tenho que acordar todo dia e falar, Deus, eu sei que o Senhor provém tudo para a minha vida. Eu sei que o Senhor já preparou tudo. Mas eu sei que eu ainda luto contra algumas coisas. Se eu entendo que eu não consigo aceitar esse amor de Deus, eu tenho que orar por isso. Se eu aceito esse amor na sua plenitude, mas eu tenho dificuldade de caminhar de acordo com Deus, ou a vontade de Deus, eu tenho que orar por isso. Irmãos, orar para Deus não é um bicho de 7 cabeças. Você está conversando com o seu pai. Quando a gente ficava com os adolescentes aqui, eu sempre citava isso, né, em relação de relacionamento com Deus. A Rebeca está aí, o Henrique também. Relacionamento com Deus. E eu citava assim, se eu chego em casa e eu não falo nada com a Liz, e ela não fala nada comigo, e eu tomo banho, e ela toma banho, e a gente deita e dorme, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Eu vou passar anos e anos e anos, eu vou entender o que a Liz está querendo, ou ela vai entender o que eu estou querendo. Nós não estamos conversando. Nós não estamos tendo relacionamento. Meu título é, eu sou casado com a Liz. Esse é meu título. Mas eu estou tendo um relacionamento com ela. Nós temos que temer de nosso título ser só cristãos, sem relacionamento. Esse é o nosso temor. É por isso que nós temos que orar cada vez mais. Nós somos completamente dependentes desse amor de Deus. E glória a Deus por isso, porque nós temos amor de sobra. O pastor fala um versículo direto aqui, eu acho muito interessante, que Deus fala que vai transbordar suas bênçãos, ela vai cair, é abundante. Quando Jesus fala bem assim, beber dessa água vai ter vida e vida em abundância, é esse amor. É vida em abundância, nós temos que crer nisso. Eu quero que todos vocês saiam daqui hoje, como eu também, pensando no tamanho desse amor.
Deus me ama, e Ele ama muito mais do que eu posso imaginar, e Ele ama muito mais do que eu planejei para a minha vida. Esse é o nosso exercício para essa noite, e que amanhã nós acordemos com esse pensamento também. Ele me ama, Ele me amou desde o início. Eu acho que já está na hora de terminar, né? Isaías 54:10, se puder colocar aí, fazendo a favor. Isaías 54:10, só para a gente ler, para estar terminando. Eu acho que eles não escutaram, não. Então vamos lá. Isaías 54:10 fala assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a minha aliança, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Irmãos, nós temos uma aliança com Deus eterna, nós temos um amor com Deus eterno. Isso é um depósito na nossa conta. Imagine nós, né, igual eu estou lá com $1 na minha conta lá, e amanhã eu chegasse, o gerente me ligasse e falasse assim: Tiago, caiu um dinheiro na minha conta, na sua conta aqui, e você pode usar. Mas talvez eu nem vou querer saber quem foi, né? Vai que... que bênção, quantos que é? Rapaz, eu não sei nem falar. Eu acho que dá para você usar para a sua vida toda, e vai sobrar ainda. Eu não sei falar, eu não sei mensurar. Esse é o tamanho de Deus, do amor de Deus para nós. Não tem como mensurar. Nós podemos aproveitar desse amor todos os dias na sua plenitude. Ele não vai acabar. Eu não preciso guardar um pouquinho para amanhã. Eu não preciso guardar um pouquinho para a semana que vem. É bênção, é abundante. É como rios de água que sempre vai fluir. Não vai parar. Com esse pensamento, eu gostaria de chamar os irmãos para estar orando, e nós vamos estar encerrando, né? Vamos colocar de pé para fazer uma oração. E, irmãos, se eu hoje estou falando desse amor, é porque eu encontrei esse amor. Mas eu sei que eu não vivo ele na plenitude. Eu sei que eu quero mais e mais dele. Como todos vocês que às vezes vivem esse amor em uma plenitude maior do que a minha. Mas a vontade de falar dele é justamente por causa desse tesouro. Porque não tem coisa melhor de você falar de uma coisa boa que você recebeu. Então vamos estar orando. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui escutando a Tua palavra, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos amou desde o início, mesmo sabendo como nós seremos, Senhor, como nós somos, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor que está aqui nessa igreja, que está nos seus pastores, nos seus líderes, Pai. Que essa igreja seja referência de amor nessa cidade, que seja uma cidade iluminada no alto do monte, ó Pai. Te agradecemos, Pai, por quando estamos fracos, Senhor, quando estamos em dúvida do Senhor, o Senhor vem com todo o seu amor e nos mostra quem nós somos, Senhor, nos dá segurança da caminhada, como um pai ou uma mãe à espera de braços abertos seu filho, ó Pai. Te agradecemos por tudo que fez e tudo que vai fazer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém.